Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar muito rapidinho, mas um grande resumo mesmo do Acordo de Basileia, um acordo que tem total relação com o sistema bancário, financeiro no mundo inteiro. Meu nome é Ariadne Urquiz Candiuza, esse canal é destinado ao direito empresarial, financeiro e tributário, depois da vinheta. Bom, gente, o Acordo de Basileia é um tema importante, não só pela atualidade, né, por estar desde 1988, eu já vou explicar como que ele surgiu, até hoje presente nas nossas vidas de forma direta como indireta também, tem relação com esse momento econômico delicado no mundo inteiro, né, que está se vivendo, mas também é um tema que pode sim cair em determinados concursos públicos, então tem que ficar atento. Principalmente porque 2022, 2023, novamente ele vai aparecer com uma certa força nas notícias, nos debates, então é importante sim acompanhar quem for concurseiro. Quem não for concurseiro, mas for de repente fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa que esteja relacionada com essa área, também durante a dinâmica ali, para avaliar se você está atualizado ou não. Isso também pode ser colocado ali na conversa. Então, o Acordo de Basileia, apesar, né, de muitas vezes não ser um tema recorrente na mídia, ele tem a sua importância. Bom, esse acordo, ele é fruto de um tratado, e esse tratado, ele veio ali em 1988, ele foi 100 países ratificaram esse tratado na época, e ele foi fruto de uma necessidade de regulação do mercado bancário financeiro, né, do sistema bancário, do sistema financeiro. Havia, já se previa naquela época, uma necessidade muito forte de regulamentação. E aí se criou o Comitê de Basileia. Eu vou fazer um resumo para vocês disso, claro, tem bastante material que vocês podem encontrar para se aprofundar sobre o assunto. Aqui é realmente um resumo, uma apresentação, pelo menos o mínimo que você tem que saber sobre esse assunto. E aí vamos lá, né? Houve então essa preocupação lá na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, de criar uma regulamentação mundial no sistema bancário, né, consequentemente no sistema financeiro, para criar maior solidez, maior segurança, trazer regras mínimas no sistema bancário. E aí começou-se então a trabalhar, né, o que nós chamamos hoje de Acordo de Basileia, né, foi feita a primeira reunião ali na Suíça, né, onde realmente foi firmado esse tratado, né, repito, criando então parâmetros básicos para se chegar a esse mínimo de segurança e solidez. Na verdade, a importância desse acordo hoje é extrema. Na verdade, nós não tivemos até agora uma crise bancária como se previa, justamente por conta do Acordo de Basileia. E ele, desde ali no final do ano passado, principalmente agora 2021, 2022, ele está sendo novamente reanalisado, rediscutido, para ver o que vai acontecer aí nesses próximos, pelo menos, 2 anos, né? E aí vamos começar então. Ele começou, hoje nós temos o Basileia 1, Basileia 2 e o Basileia 3. O Basileia 1, que começou ali em 1988, teve como principal, vamos dizer assim, principais medidas, né, principais estabelecimentos, regras que foram colocadas ali nessa ideia de trazer mais segurança, mais solidez no sistema bancário. A primeira delas, então, foi a ideia de se colocar um sistema de avaliação de risco de crédito. Então, primeiro se trabalhou ali, dentre as operações financeiras, essa necessidade de avaliar o risco. Por que isso? Porque, na verdade, né, de alguns anos para cá, muitos anos para cá, a nossa economia se tornou uma economia de crédito, baseada no crédito.
né? Mais de 90% da economia baseada em crédito, não em dinheiro propriamente dito. Agora, então, a gente já está num outro estágio, né? Cujo debate é se esse sistema de moedas virtuais, né? Moedas, entre aspas, se isso são operações de crédito, se isso pode ser equiparado a dinheiro, né? Isso é um outro debate, mas isso é fruto justamente dessa mudança. Quando você vai lá aos primórdios, quando tinha efetivamente a moeda, o dinheiro, primeiro ali em ouro, prata, depois em papel, depois cartão, depois o dinheiro eletrônico, entre aspas, e hoje basicamente crédito. E o crédito por si só, né, por não ter, não ser tangível, não ter um lastro muito seguro, conforme ele foi crescendo, então foi sendo necessário tentar ali chegar numa situação de uniformização, daí regulação do sistema bancário no mundo todo. Então, nesse primeiro momento que se pensou, vamos criar então avaliações de risco nas operações financeiras que envolvem crédito para poder ali medir e ver até onde se pode ir e evitar crises como a gente teve depois ali, principalmente ali 2008, 2009, agora também, né? Enfim, essa foi a primeira medida. A segunda medida foi estabelecer um lastro financeiro nos bancos. As instituições financeiras, então, manterem um lastro bancário, um lastro financeiro, ela tivesse que manter ali que é um mínimo de capital. Um mínimo de capital no caixa. Junto com isso também, o que eles chamam de índice de Basileia também, né, um percentual do valor dos empréstimos, de modo a que evitasse, né, quebra entre aspas, vamos colocar assim, né, quebra entre aspas, na verdade uma falência entre aspas, porque falência de instituição financeira é um pouquinho diferente da falência de uma sociedade empresária. Ela necessita da intervenção do Estado por conta do impacto que isso traz na economia, na vida das pessoas, né? No passado aí se tem aí bancos que faliram, que quebraram, entre aspas, e pessoas acabaram se suicidando por conta do desespero, né? Isso atinge a vida de uma sociedade como um todo, hoje do mundo como um todo, né? Então essa preocupação, né, de manter um mínimo de reserva de capital, um mínimo de valor para poder manter essas operações, para manter um sistema bancário em momentos de estresse, em momentos de crise, em momentos de instabilidade. Então esse foi, né, foram as primeiras medidas que se pensou ali no Basileia I, né, que começou ali, como eu disse para vocês, no final da década de 80. Aí veio o Basileia II, esse Basileia II veio em 2004, mais ou menos, tá? Mais ou menos em torno disso, aonde houve uma flexibilização dessas regras. Quando a gente fala em flexibilização, é a adequação dos índices. Que índices? Que percentuais? Percentual mínimo de reserva de capital, percentual mínimo de valor nas operações de empréstimo, de crédito. Então, houve uma flexibilização e, ao mesmo tempo, passou-se a permitir uma certa regulamentação dos bancos centrais de cada país. Então, essa flexibilização ela foi acompanhada com a realidade de cada país ali, conforme o Banco Central de cada país. Aí, em 2010, até por conta do que a gente teve da crise ali de 2009, especificamente 2009, né, 2008, 2009, a crise americana e tal, que acabou pegando vários países, não foi só os Estados Unidos, mas a crise americana especificamente, nós tivemos então uma volta, o Basileia III, uma volta à rigidez. Então, um retorno a uma revisão desses índices, desses percentuais, né? Um aumento de reserva, de necessidade de reserva. E a partir dali começou a se utilizar uma expressão que vocês vão encontrar que é colchão. Então, especificamente, as instituições financeiras passaram a ter que ter mais reservas, um percentual maior de reserva, foi ali em torno de 10%. Vocês me desculpem, eu estou em crise alérgica, então a voz ainda está um pouquinho ruim, o nariz está um pouquinho ruim, mas é só uma crise alérgica. E aí passaram a ter, então, estabelecer diversos colchões esses relacionados, então,
a reservas de capitais, a consolidação de capital e por aí foi. Estou tentando passar de uma forma mais fácil possível, mais resumida possível, para pelo menos vocês tentarem entender, né? Essa finalidade de criar, né, aumentar limites de reservas, de lastros financeiros em capital, no caixa, nas operações de crédito, na verdade, como analistas colocam, foram fundamentais para evitar, né, a crise do sistema bancário. Principalmente numa situação que a gente tem hoje, onde o crédito está sendo mais necessário, né? Nós estamos no momento em que o crédito cada vez mais está sendo necessário para manter atividades, para manter a economia, para manter também sistemas da administração pública, não só o privado, não só o particular, recorre aos créditos, recorre a operações de créditos, mas também a administração pública, os entes da federação, né, junto às instituições financeiras. Então isso foi colocado. A gente teve, então, no primeiro momento, na Basileia 1, uma rigidez, na Basileia 2, uma flexibilização e na Basileia 3, no início, uma rigidez novamente. E por conta do que está se vivendo aí desde 2020 para cá, né, se tem, é um momento em que o comitê, que é o responsável pelo acordo, pela regulamentação e pelo andamento do Acordo de Basileia, tem então se dedicado a pensar em regras de flexibilização para poder chegar aí, né, o prazo é até 2023, para se chegar até 2023 e passar, né? Todas as crises se passam, né? A gente passa, tem os altos e os baixos, as crises são cíclicas, vamos passar por essa também. O grande problema é que, como já se vinha falando no passado, essa economia baseada em crédito é uma economia que já vinha causando muita preocupação, porque se ela chegasse a explodir um dia, ela poderia gerar índices de pobreza mundiais nunca imaginados. Daí também porque o comitê, o acordo de Basileia e o comitê que está por trás dele é tão importante para tentar se evitar isso. O problema da Covid aumentou mais ainda essa possibilidade, né, de ter uma grande crise econômica mundial em níveis nunca imaginados. Então é uma preocupação, por isso estudar de que forma pode flexibilizar e ao mesmo tempo flexibilizar no sentido de permitir uma manutenção do crédito na economia, mas ao mesmo tempo manter a economia no mínimo, um sistema financeiro, no mínimo, economia não, um sistema financeiro bancário, no mínimo equilibrado, no mínimo sólido e seguro para passar, né, por essa crise mundial. E como uma das ferramentas que se utiliza aí, de uma forma muito simplificada para vocês, existe um teste sistêmico de estresse, que eles chamam, aonde se avalia, né? Aonde se avalia a capacidade de capitalização, a resiliência, a possibilidade de adaptação num período chamado de estresse, num período delicado, como que acontece essa disponibilidade de recursos, né? Como que todo esse sistema vai conseguir superar e aguentar uma situação de estresse como nós temos hoje. Então eu tentei passar de uma forma muito simples, muito basiquinha, o que é o Acordo de Basileia, não falando em termos de um economista que eu não sou, né, de um técnico que eu não sou, é simplesmente falar um beabá mesmo para tentar passar para vocês e entender, né, como é que funciona essa regulação dos bancos, né, essa regulação do sistema econômico, financeiro, bancário dentro de um mundo todo e a importância que nós temos com relação à manutenção de um mínimo de estrutura para esses próximos anos, né? Todo mundo sabe que depois que passa o problema, como a gente está passando, né? Aí vem os problemas das consequências, dos efeitos, né? E a economia é realmente uma das que mais preocupa, né? Porque os efeitos eles vêm depois e se prolongam por um tempo, né? E essa é a preocupação para se tentar chegar a um reequilíbrio, tentar passar por isso com menos danos possíveis, principalmente nas mãos de quem tem
detém essas operações de crédito que são necessárias, são vitais para o funcionamento de todo o nosso sistema mundial a partir do momento, né, que a economia toda baseada praticamente em operações de crédito. Espero ter contribuído com vocês, espero não ter falado muita bobagem, espero que vocês tenham gostado desse resumo passado de uma forma muito, mas muito simples, muito resumida. Tem muita coisa por trás disso, mas pelo menos a intenção aqui é saber, pelo menos eu já ouvi falar, já sei o que é alguma coisa. É mais nesse sentido. Até o próximo vídeo.